Bom, vamos lá então entrar no nosso bate-papo de hoje, certo? Hoje a gente está recebendo dois grandes convidados que vão falar a respeito dessas novidades literárias que estão chegando para o nosso deleite e para o nosso consumo também. Os livros são os seguintes: Memórias Arrependidas de um Poeta Sem Pudor, do nosso querido Barata. Eu não sei se eu vou pronunciar corretamente o nome dele, mas é Sitiato. Se eu errei, desculpa, Barata. E o segundo livro é o Desenhando Palavras. Olha que título, né? Bem sugestivo. Do nosso querido Eduardo, também não sei se eu vou acertar a pronúncia. Schlusser. Se eu errei, me perdoe. Deixa eu agora voltar para cá e trazer os nossos convidados, tirar aqui esse banner e trazer aqui os nossos convidados que já estão a postos aqui, aguardando justamente esse bate-papo dar início. Deixa eu dar aqui o boa noite, meu querido Barata. Seja bem-vindo. Há quanto tempo, meu compadre? Boa noite, Edson. Prazer estar de volta aqui, né? Com você. Depois de alguns meses aí, muito bom estar de volta aqui. Prazer é todo meu receber você aqui mais uma vez, querido, para a gente conversar sobre o que a gente gosta, né? Sobre literatura, lançamento de livro e etc e tal, ok? Uhum. Ele também está com a gente, Eduardo Schlusser. Tomara que eu tenha acertado. Boa noite, Eduardo. Seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite, Edson. Boa noite, Barata. Feliz por estar aqui. E boa noite também aos que nos acompanham aí pelo chat. Ah, sim, Edson. Você acertou, quase. Mas tá certo. Schlosser. Tá certo, mas tá certo. Schlosser. Schlosser. E o Barata, eu acertei o seu, Barata? Acho que não, né? Também não acertei. Cara, na verdade, se você for usar a pronúncia correta da origem, que é italiano, o CI tem som de CH, de X. E o CH tem som de Q. Então seria Chiqueto. Ah, tá. Minha filha, Eu errei de todo jeito. Eu errei de todo jeito. Eu não ligo, não, cara. Do jeito que escreve ali, eu sou brasileiro, quer dizer, sabe? Lendo do jeito que está escrito ali, está tudo certo. Obrigado. Então, obrigado pela parte que me toca. Deixa eu colocar aqui os nossos os primeiros comentários já aqui. As boa noite. André Silva Moreira. Boa noite, Edson, Barata e Eduardo. Boa noite, galera. Valeu, André. Seja bem-vindo. Dan Lúcio. Boa noite, senhores. Boa noite, gentlemen. Quem mais aqui? Nosso querido deve ser Milson, né? Milson da Pada Produções. Boa noite, Edson, Barata e Eduardo. Boa noite, querido. Seja bem-vindo. Milson, quando é que a gente pode conversar novamente? Né? Voltamos às atividades aqui pela Rádio Alternativa FM. Vamos marcar outro bate-papo sobre as novidades da Pada também, tá certo, meu querido? Pensa já agenda já para esse mês, tá? Na outra, já tem, semana que vem já tem convidados, mas a gente pode marcar para outra semana, daqui a 2 semanas, tá bom? Depois eu falo com você. Combinado? Deixa eu ver quem mais aqui com a gente. Boa noite a todos. Adalberto Eliazar, é isso? Eliazar, deve ser assim. Muito boa noite, gente. Obrigado por todo mundo já estar participando. Vamos então mergulhar nessa questão literária. Hoje a gente está abrindo espaço também para a literatura no nosso programa. Meu querido Barata, eu queria que você falasse um pouco, né, desse teu lançamento. Já está disponível o livro, né? Quem quiser adquirir, como é que faz? E traça para a gente o perfil do que se retrata esse título tão inusitado que você colocou para a gente ter a curiosidade já de absorvê-lo. Bom, os dois livros estão disponíveis, né? Tanto o meu quanto o dele. Só que sim. Eu não tenho na mão aqui agora, né? Porque, felizmente, a gente fez aí um lançamento no canal do Milhas e Milhas e vendemos a primeira impressão do livro, felizmente. Esse livro meu, pelo tamanho aqui, dá para ver que é uma criança robusta, né? Ele tem 876 páginas e não é um livro de memórias, como muita gente pode pensar. Já compraram o livro achando que era a minha vida. Não deixa de ser, né? Porque é o que eu escrevi em termos de poesia, e a minha poesia é a mais honesta possível comigo, e ela é sempre autobiográfica. Tem coisas que eu escrevi desde 1978 até agora, inclusive. Uau! Tem coisas aqui que são inéditas, né? Que eu nunca nem publiquei. Sempre publiquei minhas coisas na internet, blog, site, mas aqui tem coisas que eu fiz questão de. Então, assim, é um projeto. Eu não vou. Algumas pessoas diziam assim: é um projeto ambicioso. Não, é um projeto de maluco mesmo. Quem é o autor, um autor desconhecido, infelizmente, né? Conhecido por poucos, que lança. Essa aqui é a 4ª edição. Uau!
Que beleza, Barata. Essa é a 4ª edição. E quem é o maluco um cara que escreve poesia, que publica um bagulho desse tamanho? Caraca, é uma Bíblia. 800, quase 900 páginas tem. Tem 700 e tantos poemas, porque a maior parte das minhas poesias elas são bem longas. Eu não escrevo. Enfim, isso conta sobre isso. Um aviso aos navegantes. Isso não é poesia para se ler perto de criança. Não é nenhuma. Raramente você vai encontrar alguma coisa aqui. Tanto que esse livro, quando você entra lá para comprar, você tem colocado sua data de nascimento e declara que você é maior de idade. É mesmo? Uau! Eu não sei fazer poesia bonitinha, falando do rancho, das flores, da natureza, das árvores e da beleza da lua. Isso eu nunca escrevi, não é o meu estilo, tá? Uhum. As poucas vezes às vezes que eu, como todo bom idiota, já tive, né? Como todo bom homem, como todo bom idiota, já tive apaixonado, escrevi umas coisas lá que eu falava, cara, que merda, isso aqui é porcaria, isso aqui é horrível. É ruim, cara, é ruim, é verdade. Eu leio, tanto que não, quando eu fiz a seleção para esse livro, eu deixei quase tudo isso de fora. Não porque eu não estou mais apaixonado, não é isso, é literatura ruim mesmo. Eu tenho senso crítico, né, das coisas que eu fiz. Muitas coisas que eu fiz que eu falo, cara, como é que eu consegui fazer? Eu fiz isso, cara, é bom demais, mas tem coisas que eu olho e falo, não, isso é uma porcaria. Isso aqui não vale a pena, ninguém merece ler essa porra aqui, não. Então, enfim, em resumo, esse livro é isso. Né? Um livro, detalhe, um livro de capa dura, tá? Dá para perceber aí. Sim. Capa dura. Tá lindo, cara, tá belíssimo mesmo. E olha, cara, por incrível que pareça, eu estou vendendo esse livro muito mais do que eu imaginava. E, aliás, eu espero que venda mais, entendeu? Porque é um livro caro, né, o Edson? É um livro caro, um livro que custa R$180, porque não tem como. Uhum. Um livro dessa natureza. Sim. E, assim, o meu lucro é quase que nada. Porque, se eu vou botar ainda, eu quero ganhar dinheiro, porque eu nunca almejei, nunca ganhei dinheiro com literatura, com poesia, muito menos. Quem ganha dinheiro com poesia no Brasil? Tinha lá o Ledo Ivo, o Paulo Leminski, 3, 4 aí, agraciados, o Drummond, né? Enfim, fora essas. Quem é que ganha dinheiro com poesia no Brasil? Nunca tive essa pretensão. Embora eu escreva outras coisas também. Eu tenho romance, eu tenho outras coisas, né? Mas o meu, como é que eu vou dizer? O que eu gosto de escrever. Agora eu parei um pouco, porque eu acho que eu já estou me repetindo. Depois de tudo isso aqui, por todo esse tempo, eu acho que eu já estou me repetindo, eu estou me autoplagiando. Tem coisa que eu falo, caramba, eu faço a seleção para o livro e falo, cara. Autoplagiar é ótimo. Não, porque o pensamento é o mesmo, né? A minha vida, ela é, como a de todo mundo, ela é cíclica, mas ela sempre passou pelas estradas mais escorregadias, né? Vamos dizer assim, por lugares, vamos dizer assim, não tão bem frequentados, e é isso que eu retrato. Então, eu escolhi esse nome, até acho que foi o Cássio, né, o Edu, que perguntou por que esse nome. Isso. A gente participou. Foi. Eu perguntei também agora. Foi uma das minhas perguntas. Memória, dá a impressão que é tipo um livro de memória. Sempre um cara comprou, eu pensei que era tuas memórias. Eu falei, não, e não é, né? Não é porque não está ali, não é uma prosa, eu contando casos. Mas eu te garanto uma coisa, cara, que eu tenho muito uma coisa que eu gosto de contar história na poesia. Não é fazer uma poesiazinha. Eu uso a maneira tradicional de poesia, eu não faço poesia concreta, esses trecos todos. Tá? Eu uso métrica, eu uso rima, eu uso quatrem, que é 4x4, que é a forma que eu escrevo poesias longuíssimas. Né? E, assim, eu não tenho preocupação, eu sei que quanta abobrinha que eu já escutei. Só que sou eu, cara. Por isso que tem esse nome. É uma coletânea de poesia, uma antologia. Aliás, tem uma discussão, né, o Eduardo, com um certo amigo nosso, que vivia me corrigindo. Tanto que eu tirei, era Antologia 1978. Não, isso não é uma antologia. Antologia com diversos. Cara, antologia, coletânea,
coleção, chama o que você quiser, pô. Uhum. Não, muito bem. Deixa eu aproveitar aqui. Cara. Oi? Repete, que eu não ouvi. Não, falei em resumo, é isso. Ok. Deixa eu dar aqui. O André está dizendo, não é um livro, é um tomo. Arrisco dizer que o maior livro de poesia já publicado no mundo. Olha. Eu acho que não, cara. Eu acho que não, tem os livros clássicos aí, Marra Barata, tem poesia, a Divina Comédia, se não me engano, em poesia, né? Enfim, tem alguns clássicos aí, o Camões. Eu tenho uma edição aqui do Lusíadas, ela é pequena, mas pelo que eu sei, ela não está completa, mas eu não tenho certeza. Dizem que é um camalhaço, dizem que é realmente uma... Então, assim, é que os caras eram conhecidos, eu não, né? Aí que está a diferença, né? É por isso que o seu tem mais potencial de ser o maior, porque você está começando a ser conhecido, como você diz agora. E a gente já está fazendo essa divulgação também. Você sabe que eu tenho um amigo, só para complementar, o Edson, eu tenho um amigo lá em São Paulo, ele tinha muito meu amigo, Márcio Sal, ele tinha um bar de rock em São Paulo, cara, quando eu morava em São Paulo ainda, né? E aí ele disse, ele falava assim, eu expunha meus livros lá no bar dele, né? O pessoal lê, o cara lê, você tem interesse? Não, tá. Eu estava ali, aí ele falava, cara, nós vamos pegar, eu vou comprar todos os teus livros, depois a gente manda te matar. Faz um negócio estrondoso, assim. Cara, vamos ficar rico, cara. Eu falei, filha da puta, vocês vão ficar ricos me matando, né? Acho que só assim, viu, cara? Acho que só assim. Porque as pessoas. Sabe o que a gente escuta? Eu acho que o Edu também escuta muito isso, né, cara? Olha, então, cara, o Van Gogh morreu na miséria. Olha, o Kafka morreu na miséria. Filho da puta, você é meu amigo, tá falando essa merda, porque quer dizer que você quer que eu morra na miséria para morrer. Aí eu morri faz 20 anos já. Aí meus filhos, meus netos. Aí eu vou ganhar dinheiro, né? Bonito, legal. Eu mesmo, dane-se, né? Ok, o Bill está respondendo. Sou eu mesmo, Edson. Em breve estaremos apresentando as novidades. Tá certo. Deixa eu ver quem mais aqui também está conosco. El Bormes Magazine, boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo. Também com a gente aqui, o Genesi da Boa noite ao Edson, ao Barata e aos demais. Genesi Souza, boa noite, seja bem-vindo. E ele, cadê aqui? Ele continua. Cadê Edson? Sim, ele aqui. Boa noite também ao Eduardo. Isso, Genesi, seja bem-vindo. O Edson continua. Bueno, você não é o maior, tá na competição, então. Com certeza. Estamos ali, estamos na briga. Tá no páreo. Bom, meu querido Eduardo, agora é a sua vez, né? Você está lançando aí também esse volume aí, que é o Desenhando Palavras. E tem algum exemplar dele aí? Não, tem não, né? Tem algum exemplar dele aí? Não tem, porque a gente recebeu uma cota, porque a gente faz em tiragens bem pequenas, né? Sim. Porque como passou, que a partir de ontem, a Barata Verso Editora está em carreira solo, né? O meu antigo sócio foi fazer comida, e é verdade, ele foi cuidar de culinária, porque ele percebeu que comida todo mundo quer livro, e aí eu fiquei. E aí eu criei o slogan. Para a menor editora do mundo. Então, sendo a menor editora do mundo, ou da Terra, como está lá vai estar no novo site, a gente tem uma tiragem pequena, a gente faz de acordo com o que vai vender. Então, a gente fez o lançamento agora, semana passada, né, Edu? Foi semana passada. A gente fez, e felizmente, né, vendemos o que tem recebido, já estou com o novo, já está na gráfica, semana que vem já deve estar chegando, mas eu acabei ficando sem nenhum, nem para mim aqui. Tá. Mas, certo. Tudo bem, já está encaminhado, as pessoas já receberam e está tudo certo. Bom, mas o Eduardo, como todo mundo sabe, já teve aqui, acho que umas 2 vezes, né, Eduardo? Falando sobre o seu personagem Zé Gatão, e sem sombra de dúvida caiu nas graças do público a nível de Brasil, e sem sombra de dúvida ele está lançando esse livro que não tem nada a ver com quadrinhos, é isso, Eduardo? Edson, mais ou menos, cara.
mais ou menos. Porque eu ouso dizer o seguinte, né? Antes que as pessoas pensem que eu passei de uma mídia para outra, depois de eu ficar muito rico e entediado com os desenhos, agora eu vou passar para a literatura, agora eu vou virar um artista sério. Não, nada disso. Né? Eu me considero um contador de histórias, cara. Sempre gostei disso, sempre gostei de contar história. E aí eu contava as minhas histórias através dos desenhos, através dos meus traços, das minhas reflexões da vida, assim, eu transformava aquilo num roteiro e acabava desembocando naquelas historinhas lá bastante violentas, né? Nos quadrinhos. Só que eu sempre gostei também, eu trocava cartas com um amigo de infância, e além do como vai, tudo bem, por aqui tá chovendo, e aí como é que tá? Eu colocava sempre uma aventura nova, que a gente trocava histórias. Chegamos ao ponto de eu escrever um capítulo, e ele, através de onde eu parava, ele continuava a versão dele. Ia ficando cada vez mais difícil, tá? Interessante. Desculpa aí, rapaz. O Edson, uma coisa aqui que você vai me ver, às vezes, mexendo com a mão assim, porque o Edson é da terra, sabe que quando caem as primeiras chuvas, as muriçocas se multiplicam, né, cara? Nem diga. Aqui no meu estúdio, então, se vê um bicho voando na minha cara. Mas então, e aí a gente fazia isso. E eu sempre gostei de escrever, né? Então, na adolescência, a gente trocava esses contos, mas assim, coisa entre amigos, né? Quando, menos em 2010, não lembro mais quem, chegou e falou assim, cara, por que você não cria um blog onde você expõe a tua arte e fale um pouco a respeito dela? Porque é para isso que esse espaço serve. Falei, perfeito, cara, perfeito. eu não tenho muito jeito para isso e tal. E foi numa época que os blogs já estavam caindo de moda, né? Mas eu fui assim mesmo, assim, meio tímido, com um textinho bem mequetrefe, sabe? É que se eu for ver, outro dia desse eu estava recapitulando, foi lá para 2010, a primeira postagem, uma apresentação minha muito, muito fraca, sabe? Porque, assim, acho que tudo, viu, Edson? Você sabe tudo nessa vida, o Barata sabe, que é como um músculo que você, por exemplo, está querendo desenvolver, você vai para a academia, você sempre vai agregando peso, vai aumentando a força, vai aumentando o volume muscular. Assim é na música. Se o sujeito não tocar todos os dias, não desenvolve, se não desenhar todos os dias, não aprimora o traço, se não escrever, não vai sair daquilo. E eu fui na constância. E eu acabei, inclusive, às vezes, naquelas crises de ansiedade, de depressão, como queira chamar, às vezes eu desabafava com o texto ali. Afinal de contas, eu não estava vendo quem estava do outro lado da tela, quem me acompanha. Acabei me expondo sem temor nenhum, entendeu? E fui escrevendo e acabei tomando gosto pela coisa. Virou uma espécie de diário do cotidiano. Então, uma situação que tinha assim sei lá, no supermercado, uma cena inusitada, eu falava, hoje eu observei isso, e eu fazia uma reflexão da vida em cima daquilo. E aí, um dia, eu deu vontade de escrever um conto, né? E, poxa, caiu nas graças das pessoas, as pessoas comentaram, né? E nem todo mundo, viu, Barata, comentou ali no blog, comentou, eu li aquele teu conto, cara, você leva jeito e tal, não foi por nada, não sei o quê. E aí eu fui escrevendo. Toda vez que tinha uma ideia, eu ia colocando um conto lá no blog, né? Até que um amigo bastante querido, o André Gonçalves Araújo, que é um médico fantástico, cara, e também um colecionador de gibis e de coisas ligadas à cultura, book arts e tudo mais, ele leu um dos contos e disse assim para mim, cara, por que você não publica isso? Pensei, quem é que vai se interessar em publicar esses contos que, na minha opinião, sempre me pareceram redações de quinta série, né? Aí ele falou, não, cara, isso tá legal, não sei o quê. Aí acendeu, sabe, quando você joga ali uma palhinha, acende um palito de fósforo e joga na mata, ou vai se apagar, ou vai virar uma fogueira. E virou uma fogueira. Eu falei, cara, eu quero publicar isso um dia.
Aí eu pensava em publicar de maneira independente, né? Porque eu não tinha ousadia de chegar na Companhia das Letras com o manuscrito e, ó, publica aí. Isso é possível, isso é factível, mas você tem que ter aquela pessoa que te indique lá, cara. Exato. Mas, enfim, fiquei aguardando, né? Até que essa minha parceria com o Barata acabou gerando algumas publicações, como a gente falou na outra vez, o Zé Gatão Verso. Já tivemos depois um outro livro só de ilustrações minha, que é o Crazy Sketchbook. E, por fim, esse, Desenhando Palavras, porque as pessoas alguém já disse em algum lugar, eu não lembro como, falei, cara, você desenha bem e você também desenha bem com palavras. Tá? E aí acabou sendo esse título. Aí você pergunta, não tem nada a ver com quadrinho? De certa forma tem, porque alguns contos retratam, falam a respeito de um personagem que é desenhista, que trabalha com quadrinho e que trafega nesse meio com as dificuldades que tem o mercado brasileiro. Então, são contos que estavam lá no blog, estão todos reunidos nesse tomo aí. E como eu disse, né? Alguns contos têm a ver, sim, com o universo dos cómics, das ilustrações, da publicidade e tudo mais, porque eu também já transitei nessas áreas, né, nesses lugares. E um detalhe, uma coisa que é curiosa, é que nós resolvemos manter os comentários que foram feitos no blog, sem correção, não tiramos nenhum erro. Se tiver algum erro de português, está lá. Não consultei algumas pessoas, mas você vai estar lá, né? Não pedir permissão, mas como está exposto no blog, por que não no livro? Então, para você, ficou tudo muito orgânico, ficou muito bacana, cara. Eu não tenho o livro aqui para mostrar, não recebi ainda, mas pelos comentários de quem já comprou, cara, o pessoal gostou do acabamento, do tipo de folha. Acho que os contos estão muito legal, Edson. Se você gosta de ler, eu recomendo. As duas obras. Deixa eu pedir licença a vocês, só para relembrar, tá? A gente está no intervalo comercial, nós estamos aqui numa emissora de rádio, aqui em Agrestina, e a cada meia hora vai entrar o bloco comercial, explicando também para você que está acompanhando a gente aqui pelo nosso canal do YouTube, mas a troca é só uma rápida troca de câmera, porque o bate-papo continua para quem está acompanhando a gente pelo canal do YouTube. Não tem intervalo, não, é direto. Mas quem está acompanhando a gente pelo canal, aliás, pelo Dial 104.9, pelo nosso site, pelo aplicativo, vai entrar o comercial agora. Mas eu vou só girar a câmera e continuar o bate-papo aqui no nosso canal do YouTube. Beleza? Então o intervalo é rapidinho. Aguenta aí que a gente volta já. Clube do Filme. O seu programa. Mudinho. Tá mudo aí, Edson. Agora vai. Bom, enquanto o Edson não retorna aí com o som, deixa eu confirmar, Barata, e quem já estiver ouvindo. Então, não tive tempo de falar contigo ainda, mas agora, às 6h30 mais ou menos, eu falei com o Nestábulo Ramos Neto, criador do Zou, dos Pets e outras coisas legais aí, e o Milson, estaremos eu, Barata e os dois
futuramente aí, numa outra lanchonete aí, o pessoal já fica de stand-by. Dia 12, né? Parece. É dia 12. Porque agora, sábado, dia 5, a gente vai ter o Áureo Alessandro, que é um grande músico, um grande escritor. O cara escreveu um livro de ficção científica que, se ele fosse americano, ele estaria milionário, teria vendido direito do cinema. Vamos falando aqui, o Elton saiu. Então, vamos mantendo a roda girando. O Áureo e o El Borges, né, que está presente aqui, estava pelo menos, né, o Elton Borges Mesquita, sendo um quadrinista, um músico. A carreira do Áureo eu conheço particularmente. Não dá, não. E, enfim, vai ser sábado agora. E aí, na quarta-feira que vem, a gente vai estar, que ele está aí no chat também, né? Cultura Pop, Quadrinhos e Companhia, que é o Márcio Chaves, né? A gente vai estar participando, nós dois, de uma figurinha carimbada, né? Estamos querendo figurinha carimbada. Mas é bom. Estamos aqui, vamos lá. E a gente vai participar do canal dele na próxima quarta-feira, daqui a uma semana. E na outra semana já tem o Nestábulo junto com o Milson e vamos embora. E vamos embora, que é assim. Aí até o Cultura Pop aí, que é o Márcio está falando, escrevendo algumas coisas aí, mas acho que é melhor deixar o Edson ler, né? E o meu amigo Vini Blues aí também está aí, né? O Vini também carimba carteirinha também, viu? Isso aí é carteirinha de presença na escola que não tem faltou, né? Esse brother também, o Genesi, todo mundo já sabe, todo mundo que me acompanha sabe que meu amigo de Manaus, meu irmão, enfim. E o que mais que a gente pode ir falando enquanto o Edson não volta aí? Deu acho que um problema lá na rádio. Eu acho que sim, né? Porque ele tá voltando. E voltando sem som. Cara, essas coisas fazem parte. Como o Márcio falou aí, quem sabe faz ao vivo. Deixa mais natural o negócio. Lógico, cara. Você lembra quantos problemas a gente teve na lanchonete, né, velho? As últimas, infelizmente, porque uma hora era a tua internet, uma hora era o meu celular que dava pau, outra hora a gente não tem uma, né? Então, eu acho que isso torna a coisa até um improvisa legal, né, cara? Eu acho legal, porque não que eu goste de cometer erros, né, de falhas, porque para as pessoas que estão, o Elton está comentando alguma coisa aí. O Elton falou que ele ainda tá lá no chat. Então, isso me faz refletir a respeito de um negócio, sabe? Como conversar abobrinha aqui. Eu fico pensando. Ele volta. Vamos lá. Mysteries. Doces mistérios da vida. É assim mesmo. Não está entendendo, né? Paciência, vê aí. Vamos lá. Mas o que eu estava dizendo é o seguinte, para você ver, né, cara? Eu acho que o Silvio Santos era um dos poucos caras na televisão que gostava de perder dinheiro com bobagem. Porque eu sempre falo para minha esposa, não, porque esse negócio está acontecendo mesmo. Ela assiste alguns realities aí, sabe? E eu falo, cara, pode ter. Não, Edson, você continua sem som. Continua sem som, meu velho. Então, porque o que está passando, vamos supor, se isso aqui fosse televisão, era assim, tipo, dinheiro perdido, porque tempo de televisão, cara, é muito caro. Eu conheço pessoas que já trabalharam em TV, e você, para anunciar um negócio durante segundos, dependendo do horário onde eles têm um pico, é muito, muito caro. Então, como eu disse, só o Silvio Santos vai pegar um gurizinho e ficar trocando ideia besta, e o tempo passando, e ele trocando ideia besta com o gurizinho. Porque normalmente as pessoas não deixam, não. Então, o que eu falo com a minha esposa?
Cara, o que você está vendo ali, tudo é programado e tudo é calculado. Opa! Beleza. Estamos de volta aqui pela sua Alternativa FM, a rádio da gente, com o nosso programa Clube do Filme Podcast. Quero pedir desculpas aos meus amigos e ao pessoal também que está acompanhando a nossa live. Lamentavelmente, deu algum problema no meu notebook. Eu não estou conseguindo conectar com vocês para a gente continuar o bate-papo no intervalo. Eu vou tentar modificar alguma coisa aqui, mas ao vivo tem dessas coisas. Então, se caso eu não conseguir, nos intervalos que entrarem, vocês vão ter que levar o bate-papo sozinhos aí até eu voltar do intervalo, ok? Não, sem problema. Algum o Eduardo quase não gosta de falar e eu menos ainda. A gente quase não fala. A gente quase não fala. Então, pode deixar aí que eu vou pagar a minha sorte. É a minha sorte. Da rádio. Deixa eu só aproveitar aqui, tem muita gente mandando mensagem. Deixa eu colocar aqui o pessoal que já passou a mensagem, eu não vou ler. Isabel Cristina Girassol deve ser parente sua. Minha Quem mulher. é essa jovem? Oi? Minha esposa. Ok, seja bem-vinda, boa noite. Está no trabalho acompanhando a gente. Que massa, obrigado. A Cultura Pop, Quadrinhos e Companhia, boa noite. Chegando de like, seja bem-vindo, Cultura. Passando para prestigiar o Eduardo e o Barata, dois amigos que têm muito talento. Dia 9 estaremos fazendo uma live com eles aqui no canal Cultura Pop, Márcio e Companhia. Que massa, cara, que massa, massa sim, demais. Sim. Deixa eu ver quem mais aqui também mandou mensagem. Nosso querido Milson, de músculos, Eduardo entende, desenhando o Zé Gatão e fisicamente, mas entendi, tudo na vida é assim, crescimento natural e paciência. Muito bem, nosso querido Milson, sempre poeta também nessas palavras. Eu adquiri Zé Gatão, é muito bom, disse o pessoal da Cultura Pop, Quadrinhos e Cia, muito bem, deixa eu ver quem mais aqui. Cadê Edson? Nossa, a pessoa botou aqui. Cadê? Aqui. Boa noite, Edson, Barata e Edu. Salve! Vini B, ok. Obrigado, Vini, está com a gente também. Parabéns pelo trabalho, sucesso sempre. Tamo junto. Maravilha, Cultura Pop. Também comentando like e dá compartilhamento e inscrito. Pois é, obrigado, cara. Obrigado mesmo por estar aqui com a gente também, deixando aí seu like. Dan Lúcio, segundo conhecido, tanto Barata quanto o Eduardo são robistas. Já ganharam muito dinheiro no passado, hoje não precisam mais. Porra, Daniel. Que bom, né? Que bom saber disso. Boa, cara. Que bom saber disso. Muito bom. Eu não sei qual a realidade paralela ele ouviu isso, mas é interessante. Eu acho que sim, cara. Vamos lá. Quem sabe faz ao vivo. E também comete falhas, viu? Márcio. Deixa eu ver quem mais aqui. Desculpa, gente. Eu não espero. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. Deixa eu ver quem mais aqui. Feliz parceria essa entre Eduardo e Barata. Cada lançamento um espetáculo à parte. Concordo plenamente, viu? Concordo em gênero, número e grau. Será uma honra a participação de vocês. Pois é, depois o pessoal do Cultura Pop Quadrinhos convidar vocês aqui para um bate-papo também. Tá? Me cobrem, por favor, que a cabeça falha. Eu tô com mais de 60 e já tô perdendo... Obrigado. No canal do YouTube, tá? Vamos deixar isso bem claro, tá certo? Ainda escutando aqui. Valeu, como é que é? Elton. É o Elton. Qualquer dia eu vou convidar ele para um bate-papo. É normal, já aconteceu eu cair de lá. Pois é, rapaz, e a queda não é legal não, sabe? Deixa eu ver o que mais aqui. Vamos rolando lá na live, exatamente, gente. Desculpa aí, tá? Se caso eu voltar e não tiver conseguido falar com vocês vão seguindo aí. Escreve por mensagem, senão não dá não. Qualquer coisa ela conversa também. Só um pouquinho, deixa eu só explicar uma coisa. Eu tô aqui no estúdio de rádio, eu tô com 3 computadores, um na minha esquerda, um na minha direita e um na minha frente. O da esquerda é toda a programação que eu tenho que estar ligado aqui quando vai entrar comercial, quando vai entrar alguma mensagem e tudo mais. Por isso que eu sempre estou olhando para a esquerda e para a direita. A minha direita é o que está na live. Então, tudo que acontece na live está aqui. Então, eu tenho que estar ligado, saber quem está falando. Então, é aqui como se fosse computador matriz, tá? E o da minha frente seria o meu notebook, que infelizmente está me deixando na mão aqui, mas que eu também consigo acompanhar. Então, não dá para mandar escrever, porque aí eu tenho que parar para poder estar digitalizando. E eu não sou rápido na digitalização. Então, eu tenho que falar mesmo, eu tenho que estar de olho aqui, tá? Deixa eu só terminar aqui de
Para quem não conhece o canal, é o canal mais pop do Brasil. Falamos de quadrinhos, livros, música, dublagem, teatro, filmes, games e influenciadores. Seja bem-vindo, obrigado. Estarei aí presente se me convidarem. Ok. Muito bem. Ok. Agora, tudo normalizado, os recados já dados. Bom, eu queria fazer uma... Ô, Edson, deixa eu falar um negócio aqui. Já que você tá falando isso, cara, a gente tem aqui uma listinha, eu e o Barata temos uma listinha de convidados, ele do lado dele e eu aqui do meu lado. Mas eu já faço até um convite agora para você aí, para futuramente você participar da lanchonete com a gente e contar um pouco da tua trajetória aí na rádio, na cultura aqui de Pernambuco, não é não? Pô, bacana, cara. Obrigado. Vou honrado pelo convite, com toda certeza. Será um prazer enorme. Aguarde uma comunicação aí para os meses que virão aí. Porque agora, deixa eu só atalhar nisso que o Edu falou, Edson, só rapidinho. Porque a gente fazia lanchonete do Barata, que na verdade tem lanchonete do Barata, mas a ideia foi construída em conjunto, eu e ele, com conversas nossas, telefone, ligação mesmo. E a gente construiu isso, então a gente fazia a cada 15 dias. Que Só massa. que a gente está, felizmente, o nosso projeto, a ideia que nós tivemos, é uma coisa que está funcionando muito bem, porque não é uma entrevista, não é uma entrevista com as pessoas, não é diferente, né? Cada canal tem o seu perfil e tal. Uhum. E a gente faz um bate-papo. Liga lá, né? As 3 pessoas lá, ou 4, a gente já fez em 4 pessoas, e a gente bate papo. E como a nossa lista foi aumentando, a gente resolveu essa semana que a gente vai fazer todo sábado. Às vezes até acontece de a gente fazer, como na outra semana, a gente fez uma terça-feira, que a gente fez com o Luciano Cunha, né? Que é o quadrinista, o criador do Décio, o Doutrinador e tal, ficou muito famoso, o Doutrinador virou filme, minissérie, tudo. E ele só podia nesse dia. Eu falei, não, tudo bem, a gente dá uma de chacrinha e só acaba quando termina e muda o dia e acabou. A gente não tem esse compromisso. Então, esse é o detalhe. Então, a gente vai ter, a partir agora de sábado, todo sábado, vão ter, como dizia o Zagallo, vão ter que nos aguentar. Agora, por que o nome, né? Bar do Barata, é isso? Lanchonete. Lanchonete Barata. Não, cara, é simples. A gente conversando, eu e o Edu, a gente se fala todo dia, às vezes ele liga, hoje ele me ligou por vídeo, por áudio, e eu estava aqui montando uma estante aqui, porque não tem mais de colocar livro aqui, né? E todo sujo. Bom, e a gente conversando, e ele disse assim, pô, cara, que legal, mano. Pô, esse negócio de boteca é uma merda, que só tem bêbado falando de Flamengo, do Corinthians, o caramba, cara cheia, puta saco do caramba. Pô, legal mesmo. Aí a gente conversa nessa vibe, falando sobre isso. Pô, era legal a ideia da lanchonete, porque na lanchonete a gente juntava ali, ia ali um pessoalzinho, uns amigos, a gente sentava ali no milkshake, mas antes e depois, estava ali, e batia papo sobre qualquer coisa. E quando a gente conversando, ele fez esse comentário, eu falei, cara, você acabou de me dar uma ideia. Aí eu peguei a semente dele e eu falei, cara, é isso aí, vamos fazer. Assim, a gente chega ali e fica conversando, e, como bom papo de lanchonete, a ideia até que, né, a gente fala, pô, vê se você consegue comer um salgadinho aí, alguma coisa para entrar no clima, né, cara? Sim. E a gente vai conversando, e como é um papo de lanchonete, a mais curtinha que a gente fez tinha 3 horas, né? 2 horas e 30, se não me engano, que foi com o Luca, e depois com o Yuri, porque a gente teve problema, mas a gente já teve live, eu acho que com o Andros deu 4 horas, o Andros que está aí, o Andros S. Moreira, deu 4 horas e meia, com o Leandro Rodrigo também deu mais de 4 horas. Passa de 4 horas, porque a gente vai bater o papo. A gente vai ali, vai conversando e contando história. O Eduardo é um grande contador de história, como eu também, só que ele tem uma forma, eu tenho a outra. Né?
a gente gosta muito. Então, assim, não tem um roteiro. Fala, pô, nós vamos falar sobre tal coisa. Que nem hoje você está fazendo o seu programa de divulgação do livro. Ok, lá no... Mas a gente não, vamos falar qualquer coisa, qualquer que der na cabeça. Quer dizer, ou seja, quase tudo que der na cabeça, porque tem certas coisas que a gente tem que tomar cuidado para falar. Mas é isso. A ideia surgiu de uma conversa nossa. E, cara, é muito legal. É muito legal. E a gente vai, como o Edu já te convidou, eu estou de acordo, a gente só vai montando a agenda ali e a gente vai falar com você. Será uma honra. Será um prazer enorme. E Edson, posso falar? Você tá com alguma propaganda aí? Alguma... Não, tranquilo. Quando for entrar o comercial, eu aviso. Pode ficar à vontade. Beleza. Não, mas eu estou aqui fazendo uma reflexão, cara, a respeito de lanchonete. Reflita o seguinte, você está com mais de 60, não é isso? Isso, 63. Eu também, eu tô caminhando para 63 também. Então, olha só, eu sou de uma época, cara, eu sou de um período da vida que é o seguinte, você pegava os amigos, aqueles amigos mais chegados, cara, a gente ia para um cinema, era de praxe você sentar no McDonald's, no Bob's, ou na lanchonete local, mais próximo da tua quadra. Eu falo quadra porque esses bons tempos eu passei em Brasília e lá não tem rua, é quadra, né? Avenida e quadra. Brasília é uma cidade que não tem esquina. E, cara, olha só, a tecnologia, ela veio ajudar muito, tá? Eu tenho, por exemplo, aqui do meu lado um dicionário enorme, aqui atrás de mim está aqui um Michaelis, e está pegando poeira, porque qualquer coisa que eu preciso, um sinônimo, alguma coisa, eu vou ali no Google, está lá. Tá, isso realmente é uma bênção. Traduzir uma música, ter o Google Tradutor. Mas, por outro lado, cara, para você pensar numa coisa. Antigamente, você tirava uma foto e você tinha que levar o filme para o cara revelar. Aí levava 3 dias. Você tivesse queimado e tivesse saído bom. Às vezes a foto vinha tremida, vinha com o dedo na frente, né? Esses perrengues, mas imagine que isso fazia parte da magia da coisa, cara. Você ficava naquela ansiedade gostosa de ir lá, pegar um envelopinho e ficar olhando as fotos para colocar num álbum. Né? Hoje você tira foto, deleta, tira foto, deleta, tira foto, de tudo que é jeito. Você escrevia carta para a namorada, para o amigo, e tinha aquela expectativa legal de você receber aquela resposta, e você lia aquela carta, lia uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes a carta. Hoje em dia não, passa e-mail, acabou. É rapidinho. E tudo está desse jeito, cara. E as relações humanas, infelizmente, estão assim. Hoje as pessoas, por exemplo, estão na igreja. Eu vou ao culto, o pastor está falando lá e o cara está ali no celular, cara. Trocando mensagem. Está no shopping, o cara do lado, trocando mensagem. Fui ao cinema com um amigo, a gente até me lembro que a gente foi ver aquele último do Mad Max, né? Com outro ator lá. E vamos lanchar, cara? Vamos. Eu nem conversei com o cara o tempo todo respondendo mensagem. Você poderia ter conversado com ele pela internet. Você fica com ele pelo celular. Você tá ali trocando com ele do lado. Você recebeu a mensagem que eu te mandei aí, velho? Ah, recebi, tô lendo agora. Do lado. Assim. Então, a questão que eu falei, a nossa reflexão em termos da lanchonete, o tempo que a gente não bate um papo e tudo, e ficou essa ideia, essa coisa meio, digamos assim, caseira, né? De você trocar uma ideia descontraída, sem um roteiro, esse tipo de coisa. A ideia da lanchonete é essa, né? As últimas aí, devido a certos atropelos, não dentro da lanchonete, mas antes, pelo menos da minha parte, me impediu até de preparar aquele lanchinho gostoso e tal, sabe? Mas eu pretendo voltar até a comer durante o papo, porque faz parte eu acho legal. Né? Faz parte da a gente e até porque a gente escolheu o sábado, porque o Edu tem os compromissos dele, de quinta e domingo, né?
Mas eu, em princípio, eu nem queria. Eu falei, cara, sábado à noite. Aí ele falou para mim, não, cara, sábado à noite é legal. E você sabe a conclusão que eu cheguei, cara? Estava falando com a minha mulher, isso, a dona Isabel também. Eu falei, cara, por que não pode? Eu falei, cara, assim, sábado à noite, a gente está totalmente tranquilo, relaxado, como tem que ser para um programa com propósito desse. Perfeito. Então, sábado está aqui, beleza. Quando às vezes eu faço um lanche, às vezes quando ela está aqui, que ela está de folga, ela prepara para mim. Outro dia não tinha, aí eu comprei um pastel, aqui tem um pastel que, porra, dá para almoçar, jantar. Enfim, o clima é desse lado, aí dá problema, sai, pô, cai. Esse tipo de problema que você teve aí também a gente tem, também cai, fulano. Outro dia ninguém me escutava. Faz parte. Ao vivo tem dessas coisas. Nada é 100%. Deixa eu colocar aqui mais algumas mensagens. Pessoal, novamente aqui do Cultura Pop. Parabéns pela lanchonete do Barata. Bem criativa essa ideia. Curti bastante. Olha aí, tá vendo? Ok. Quanto tempo tem o canal do Edson? Achei o nome do canal bem criativo. Parabéns, sucesso sempre. Obrigado, meu querido. Olha, na realidade, tudo começou no rádio, tá? Mas eu não vou contar essa história não aqui, não. Vou deixar para quando me convidarem para um podcast, aí eu falo dessa história. Não, você pode falar lá, eu vou contar. Pronto, ótimo. Então, lá o lugar para ter uma história. Eu só vou dizer uma coisa. É bom. Não dá spoiler agora, não. Então tá bom, beleza. Quem quiser assistir, quem quiser saber, vai ter que assistir lá. Vai ter que assistir. Exatamente, muito bem. Valeu. Obrigado pela parte que me toca. Nosso querido Milson, Edson tem muita história e dedicação na cultura cinematográfica. Não para contar quanto Hollywood ganha, detesto isso, mas sempre tratou no geral do cinema, incentivando e esclarecendo sobre o melhor. Obrigado, Milson, obrigado. Você é suspeito por ser meu grande amigo de coração. Mas tudo bem, tá valendo. Ainda bem que é amigo. O Andrews, é isso. Até então eu tinha batido o recorde de tempo na lanchonete, mas o pessoal do Aleatórios me ganhou depois. Olha só. Foi mesmo, cara. Foi mesmo. Passou de 4 horas e meia. Quanto? Passou de 4 horas e meia. Nossa! Mas eram 5 pessoas. Era eu, o Edu, o Capelli, o Calhau e o do Oliveira. Eram 5 Que massa, pessoas. Bicho! Que coisa gostosa, cara. Muito gostoso, cara. Foi muito gostoso mesmo. Aliás, os nossos papos lá são sempre bem gostosos. Muito massa. Eu quero participar, sim. O Cultura Pop, um bate-papo descontraído é bem legal. Está aparecendo meu canal aqui. A gente tenta fazer em 2 horas, mas às vezes chega a 3 horas, até 4. 1 ou 2 vezes, conversa, um bom bate-papo descontraído. Com certeza, tem que ser. Aqui, infelizmente, eu sou limitado porque eu estou num estúdio de rádio, aí eu tenho que acompanhar o horário que o pessoal me liberou, né? 2 horas, mas aí, sendo no canal aberto, é melhor ainda. Muito bom, parabéns pela iniciativa, sem dúvida. Cara, eu agora já me apaixonei sem ter sequer visto e participado. O nome é esse mesmo, Lanchonete do Barata, no canal do YouTube, é isso? Não, o canal não é um canal. A gente ainda não tem um canal, porque você sabe que para transmitir no YouTube você tem que ter um certo número grande de inscritos, tem um monte de coisa. E como eu já tenho o meu canal, que é o Barata Verso. Sim, né? sim. Eu tenho um canal no YouTube desde 2007. Mas era sempre. Tem muito, aliás, é o que mais tem ainda. Eu lendo poesia, eu andei fazendo uns vídeos que eu vou aqui, pego o livro aqui na estante, leio. Que massa, cara. Uhum. E aí a gente faz a transmissão por lá, porque o YouTube tem limitações de número de inscritos, essas coisas para fazer transmissão. Mas a ideia é, a hora que a gente chegar a ter a gente vai criar um canal próprio, mas por enquanto vocês encontram o canal Barata Verso. Barata Verso, ok, ótimo. Realmente era bem nostálgico disso, pela Cultura Pop também, que é mais aqui. Realmente é bem desse jeito mesmo, concordo com o Eduardo, né? No sentido da espontaneidade, do tempo que a gente tinha um convívio maior. Apesar de que vocês estão fazendo isso mesmo sendo pela internet, né? É um retorno ao passado com a tecnologia do presente. Eu acho que isso é bem interessante. A ideia era essa. O ideal seria... Mas o ideal seria isso, mas o Barata, por exemplo, está lá. Isso a tecnologia ajuda muito, porque ele está em Araraquara, eu estou em Jaboatão dos Guararapes. Olha a distância, né?
E a gente pode se inteirar. Mas o que eu falo era aquela magia de antigamente, ela acabou se perdendo com isso tudo. Né? É uma coisa que eu falo como reacionário, entendeu? Eu não me envergonho de dizer isso, porque é um fato. Eu tenho saudade do tempo que eu reuni os amigos para bater um papo, para ir ao cinema, para reunir em casa, trocar figurinha. Pô, só quem é velho, cara, lembra o que é você colecionar álbum de figurinha e ficar trocando figurinha. Lembra? Você que tá lá para completar teu álbum, falta pouco, aí você arruma o moleque de escola e o cara com aquele bolão de figurinha e passando, tenho. Ah, essa eu não tenho. Aí chegava a tua vez, cara, tenho, ó, troco 2 por 1. Era assim. Acabou isso, velho. Verdade. Esse tipo de coisa acabou, né? Nós somos felizardos nesse sentido. Essa é a ideia central da coisa. Cara, assim, antes que eu me esqueça, Edson, já que a gente, né, o objetivo aí era falar dos livros, né? Por enquanto, durante esse mês de julho, ainda está tanto o Memórias Arrependidas de um Poeta Sem Pudor, meu, quanto Desenhando Palavras do Eduardo, ainda está à venda no site da poeturaeditorial.com.br. Entra lá para comprar lá, a gente manda, entendeu? Só que assim, está lá sempre avisado, né? 10 dias de produção, porque a gente faz coisa com delay. Tá? Então, assim, quem ainda não tem, que eu acho que algumas pessoas que estão na live já têm esse livro, eu agradeço, não vou lembrar agora de cabeça, mas, enfim, dá uma força, né? Porque a coisa que eu mais... se você me permite falar, né, cara? A coisa que mais eu tenho, e eu tenho certeza, porque a gente já conversou muito sobre isso, a coisa que mais nos irrita, e eu falo pelo Eduardo também, cara, é aquele negócio, né? É tapinha nas costas. Cara, você é bom para cara. Desculpa, ia falar a palavra. Não, pra caralho. É bom pra caralho. Pode falar. Pode falar? Então tá bom. Eu não sabia se podia, porque às vezes não pode, o YouTube e tal. Mas então, cara, as pessoas... Cara, eu canso de ouvir, cara, você isso, você aquilo. Aí você lança um livro, o cara que é teu amigo, e amigo, que é teu amigo, e o filho de uma boa prostiranha. Você está falando de livro? Você está vendendo um livro para mim? Camarada, vão a merda. É isso. Sabe? Então, o que a gente mais escuta é aquele negócio, cara. E elogio não paga conta, não, cara. Não, de maneira nenhuma. Quer me ajudar? Me ajuda aqui, ó. A gente rala pra caramba para produzir esse trabalho. Não é o assunto da tua entrevista, da tua live, mas o Crazy Sketchbook, que foi o livro anterior, que o Edu citou por cima, cara, que é um livro de rascunhos dele. Sim. Cara, foi um trabalho monstruoso de edição. Eu falei, cara, esse trabalho que eu estou fazendo, ele tem que ser fiel, ele tem que ser tão bom quanto é o material original dele. Sim. Trabalhei que nem louco. E quase fiquei maluco quando a gráfica mandou para abrir o pacote. E agora, cara? Se isso aqui não ficar bom, o que eu faço? Complicou. Então, a preocupação com a qualidade que a gente tem, né? O Desenho com Palavras já não foi um trabalho editorial tão grande, porque ele me mandou os textos, a gente fez uma revisão, enfim. E é um livro que é basicamente de contos, né? Tem, acho que 5 ou 6 ilustrações, né, Edu? Tem algumas ilustrações. Mas tem 5. 5. Né? Mas, 5 ilustrações. Mas, assim, não é um livro do Zé Gatão. Não é, deixar bem claro que eu estou pensando que é mais um livro do Zé Gatão, mais um livro de... Não, cara, esse livro é... Por quê? Quando eu conheci o trabalho dele, que a gente veio falar aqui, a gente já falou, eu já falei isso lá na primeira live que nós fizemos com você, Edson, que foi a primeira live que nós fizemos, né? Para falar daquele livro, da primeira edição do Zé Gatão. Zé Gatão. E eu contei como é que eu conheci o trabalho dele e tal, e me chamou a atenção justamente no nível de detalhe que ele coloca nas ilustrações. E eu vi esse nível de detalhe, tanto que
Você lembra quantos contos são, Edu? Que o Leandro que lembrou da outra vez, eu não lembro, acho que tem 18, é isso? Deixa eu só pedir. O Desenhando Palavras? 18 contos. Me dá só um segundo para eu poder entrar aqui no intervalo comercial. Vou só trocar de câmera novamente. Eu vou mudar agora. Eu vou sair do meu notebook e vou entrar aqui pelo celular, ver se consigo ter retorno no som. Se não conseguir, você segue o papo aí, tá certo? Beleza, okay? Beleza. O intervalo é rapidão. Lembrando que o intervalo é para o pessoal que está acompanhando a gente pelo nosso canal, aliás, pelo nosso site, pelo nosso aplicativo e pelo 104.9 do DAI, beleza? A gente volta já. Segura aí, não sai daí não. Clube do Filme, o seu programa de cinema. O que a gente fala? Estava falando do... Eu nem lembro o que a gente... Pessoal, acho que ele... Estão me ouvindo? Agora vai. Agora tá sim, sim. Ainda bem. Ele tá meio torto aqui, mas vai ser assim mesmo. Já que estão me ouvindo, a gente continua. Bom, eu cansei de transmitir live também pelo meu celular também, então tá tudo Pronto. certo. Então, realmente, é problema no meu notebook. Ele não está tendo retorno de comunicação, porque eu troquei 4 fones de ouvido pensando que fosse fone, mas não é. Deixa eu só terminar aqui de mostrar o pessoal que está mandando mensagens, para não dever nada a ninguém. Cultura pop que eu estou falando, eu gosto de fazer as lives desse jeito mesmo, um bate-papo bem descontraído. Eu acho que flui mais, né? A naturalidade surgindo é melhor para todo mundo, vocês pensam mais à vontade. Esses perrengues dá depois cortes bem legais. Concordo com você. A ideia também não era bem essa, mas quando acontece, vale a pena. Vai ser um prazer conhecer o Edson. Parabéns pela live. Estou curtindo aqui. Obrigado, cara. Amanhã a gente vai falar sobre Superman, hein? Amanhã vamos bater um papo sobre expectativas sobre Superman. Quem quiser participar, está convidado também. Deixa eu ver aqui. Tem um quadro chamado Cultura Pop, Nostalgia, onde conversamos coisas dos 80 e 90. Filmes colecionáveis, livros, quadrinhos, de tudo pouco. Cara, que show de bola. Massa. Ok, vamos lá. Eu queria levantar uma questão aqui com vocês. Quem estava falando na hora que a gente entrou no intervalo? Desculpa, eu terminei me perdendo. Não, eu estava falando barato. Eu estava falando desenhando palavras. Sim, isso. Como é que foi o processo? São 18 pontos. 18, são 18 contos. E assim, então, 18 contos são 300 páginas. Então, uau! Os contos dele, a maior parte, tem um ou outro mais curtinho, mas a maior parte são contos longos. E por quê? Porque ele vai dentro daquela premissa dele. O mesmo nível de detalhamento que ele coloca nas ilustrações dele, que foi o que me chamou a atenção quando eu conheci o trabalho dele, que foi com A Vida e os Amores de Edgar Allan Poe, esplêndido. E o mesmo nível de detalhamento que ele coloca no desenho, ele coloca nos contos. Então, você vê detalhes, você vê nuances, você vê cores. Então, foi meio que automático, né, a escolha desse nome. A única coisa que a gente ficou meio que discutindo, que eu falava, não, é desenhando com palavras. E aí, desenhando palavras. Mas aí venceu a opinião dele e acabou. Tudo certo. A opinião do autor vale. Aqui não é, como eu falei, a menor editora da Terra. Aqui não é editor que manda, não, cara. Não, tá vendo, Eduardo? Ouviu as suas palavras, tá vendo? Ele sabe disso, e quem conhece, quem já trabalhou comigo, quem já sabe que eu sou assim, cara. Eu já abri mão, Edson, eu já abri mão de coisas, capas de livro, que eu falo, cara, eu tenho isso ou isso para fazer. Essa capa com certeza vai vender, essa aqui não. Mas em respeito a uma arte, a uma pessoa, a um artista e tal, tipo, não, cara, eu vou fazer isso, porque também é aquela coisa, cara, eu não coloco nada em livraria. Eu não sou, cara, eu vou vender na FINAC, que acho que nem existe mais, sei lá. Mas, enfim, só para citar. Cara, a gente trabalha com nicho, e com um nicho pequeno. O Eduardo tem uma fanbase que é muito fiel. A maior parte, eu não sei, eles não estão comentando mais, mas eu acredito que eles estejam aí, ou não sei. É uma fanbase que é forte. É um pessoal que, tipo, adora o trabalho dele.
Né? Então, assim, em respeito a essas pessoas, teve uma pessoa que essa semana recebeu conversou comigo, fez o pedido, ele tinha meu contato e disse assim para mim: pô, você quer, olha, tá aqui, cara, tô te mandando aqui, ó, o rastreamento, é isso. E quando eu tenho acesso, eu falo com a pessoa pelo Facebook, eu não fico mandando e-mail. Uhum. Fulano, ó, tá aqui, tá seguindo. A pessoa teve um problema lá, porque o lugar onde ela morava, essa pessoa, o correio tem zonas de risco, né? Eu falei, cara, ó, tá dizendo que você vai ter que buscar. Não, tô indo, cara, tô te avisando. E aí, pô, cara, eu queria te agradecer, porque a maior parte dos artistas que eu conheço, não tratam a gente assim. Eu falei, mas a gente trata. Então, assim, eu faço questão disso, cara. Sabe, a coisa que eu mais. E essa pessoa, inclusive, eu não tenho autorização para citar o nome, mas o Eduardo sabe de quem eu estou falando. É um cara que ele compra livro, aí ele quer dedicatória a mim. Eu falo, cara, mas eu sou só o editor. Eu sou o editor, eu não sou o. Não, mas o autor. Faz questão. Então, assim, isso deixa a gente muito feliz. E quando eu ouvi de pessoas como o Leandro Luiz de Delmanto, que é um dos maiores, se não o maior editor de quadrinhos do Brasil, que o nosso trabalho editorial estava no nível de uma Dark Side, eu falei, cara, pô, brincou, Caraca, né? poxa. É uma potência. E realmente, o trabalho dos caras é maravilhoso, cara. Eu bato palma, só não compro mais livro da Dark Side porque é muito caro. Mas porque eu tenho um esmero. E, felizmente, a gente tem uma gráfica que tem um cuidado impressionante. Se eu cometer um erro e mandar uma coisa errada para a gráfica fala, ô parceiro, vem cá, tá errado aqui. Você quer arrumar ou vai fazer essa merda mesmo? Opa, cara, desculpa aí, já aconteceu isso. Então, assim, tudo gira em torno disso. E não me importa falar, cara, eu vou vender 1 milhão de exemplares ou 100 mil exemplares do Desenhando Palavras. Cara, não vai vender. Você acha que no Brasil vai vender isso? 50 mil, 10 mil, nem 1.000. Vou pedir licença mais uma vez para girar aqui o ponteiro, que já acabou o intervalo comercial. Deixa eu só sair daqui. Voltamos aqui pela nossa rádio Alternativa FM, a rádio da gente, programa Clube do Filme Podcast, diretamente dos estúdios da rádio Alternativa FM, aqui de Agrestina. Hoje o nosso bate-papo bem descontraído, né? A gente entra numa pauta, sai por outra, vai no caminho, vai no outro, recebendo com muita honra, muita satisfação, meus queridos amigos e parceiros, o Barata e o Eduardo também, sem falar também de toda a audiência que veio prestigiar aqui esse bate-papo. Desde já, gratidão a vocês, amigos, parceiros, conhecidos dessa dupla fantástica que está aqui conversando sobre o lançamento desses 2 livros sensacionais e que, sem sombra de dúvidas, se você não tem, precisa ter. Memórias Arrependidas de um Poeta Sem Pudor e Desenhando Palavras, tá? Dos nossos 2 convidados que estão por aqui. Deixa eu aproveitar e mandar aqui novamente para o pessoal. Aqui, cadê Edson? Ok, aqui. Mais recados. Vini, sou fã da lanchonete desde a primeira. É um acordo de... Como é que é? É um acordo de tempo atrás do... É um acordo de tempo atrás do outro, sinal que a coisa está indo bem. É verdade, é verdade. O Vini já tem participado também, né, Barata? O Vini tem participado. O Vini é meu amigo, ele é lá de São Vicente, lá no litoral de São Paulo. É meu amigo, esse amigo do peito mesmo, é amigão mesmo. Massa. Quantos trabalhos o Eduardo já tem publicado? Perguntou aí o pessoal do Cultura Pop. Lista gigante, hein? Não, a lista é grande, Então, foram 6 livros do Zé Gatão, 6 álbuns de quadrinhos do Zé Gatão. Teve 8 álbuns de anatomia voltado para desenhistas, algumas publicações de banca, 45 livros da literatura clássica brasileira. Uau!
Aí teve quadrinhos em coautoria, como O Bicho que Chegou à Feira, A Vida e os Amores de Edgar Allan Poe. Cara, assim de cabeça tem mais algum, mas o básico é esse. Agora, a minha parceria com o Barata, ela já gerou 3 crias, que é o Barata Verso. Esse exemplar aqui foi presente do Adalberto Eliazar, que é um fã e uma pessoa que eu posso dizer que é um amigo, meu irmão, né? Baita de um livro. Isso aqui foi escrito, os contos foram escritos pelo Luca Fiuza. Ele já esteve aqui, inclusive, né? Lembra, Edson? Foi na nossa primeira live. Isso. Ele falando sobre isso. Ele e o Edson, que tinha feito a capa da primeira. O Celso, que fez a capa da primeira edição. Uhum. E depois tivemos o Crazy Sketchbook, que é o que o Barata já citou, um livro de capa dura, onde tem os meus rascunhos, os meus devaneios, mas em forma de traço. Né? Cara, que massa, que massa. E agora o Todo em Prosa, que é o Desenhando Palavras. Só uma coisa, Edson, você ainda mais uma vez, é quadrinho, é literatura, mais uma vez, ela se funde em 2 contos do Zagatão, dessa vez escrito por mim. Tem 2 contos, e esses aí eu achei que mereciam uma ilustraçãozinha para dar um destaque ali em algumas cenas. Ok, deixa eu colocar aqui mais comentários. Adalberto Eliazar, prestigiador do trabalho do Eduardo, presente. Ok. E do admirador iniciante do trabalho do Barata, também presente. Adalberto é muito gente boa, cara. Pois é. Aí, essa transparência do Barata é muito importante. Eu já comprei livro, teve atraso e a pessoa mal deu satisfação. Isso é amor ao que faz. Parabéns, Barata. Aí um testemunho muito pertinente nesse momento. Prestigiador do trabalho do Eduardo, presente. Rapaz, eu vi aqui. Uau, o Eduardo é uma máquina de produção. Tá vendo aí, rapaz? Tá vendo aí? Tá vendo aí? Bom, mas também são 30... droga, desculpe o pigarro aqui. Cara, também são quase 40 anos dentro desse meio, cara. Tá bom. Ok. Agora, eu quero fazer um desafio aqui ao vivo, agora, nesse momento, nesse instante, tá certo? Eu sei que você não está com o seu material aí, né, do livro, o Eduardo, do teu livro. Mas você tem algum rascunho dele aí fácil? Tem alguma coisa dele aí fácil? Que eu quero que vocês leiam um pouco, né? Uma poesia, um poema, enfim. Barata, por favor, eu quero que você nos dê esse presente aí, leia pra gente alguma coisa. Bom, eu vou fazer melhor. Oi, fala, Eduardo. Não, a poesia fica com Barata. Eu, como não tenho o livro aqui, eu tenho o manuscrito do último conto, que eu escrevi em lápis, inclusive. Posso ler um trecho dele. Ok. Então vamos fazer o seguinte. O pessoal que está aqui com a gente, quantas páginas tem teu livro, Barata? 1876. 876. Então, eu vou pedir o pessoal que está aqui acompanhando a gente na live, tá? Que coloquem um número para que Barata possa ler. Beleza. Ok? Edson, deixa eu só avisar uma coisa. Sim. O problema disso aí é legal. Eu achei legal a ideia. Só que pode chegar a abrir alguma poesia aqui que eu escrevo muita... É aleatório. Vai. Se não tiver problema para você, tudo bem. Não. Se você vai ficar ao seu critério. Se você achar que deve, você fala. Não, claro. Por mim, no meu canal, eu leio, eu faço isso. Eu não pego número, eu abro, eu tenho aqui uma capaz. Aliás, deixa eu fazer uma propaganda. Não é propaganda, cara, é uma divulgação do trabalho de um amigo. Que é isso aqui, ó. Esse marca-página de couro, que é um amigo meu aqui no interior de São Paulo que faz, cara. Isso é maravilhoso. Uau, bacana. E todo o Alberto já deve estar. Você não recebeu? Não, já recebeu. Eu já mandei para ele. Todo o pacote que eu mando, isso aqui é artesanato puro, é couro de verdade. Caramba! Edson Gonçalves, seu xará. Edson Gonçalves de Rancharia. Um abraço. Cara, ele faz isso aqui, é um trabalho maravilhoso, velho. Tá? E ele é um batalhador. Então,
eu abro o livro e, leio alguma coisa. O problema é que... Não, tranquilo, não se preocupe, não. Já tem alguns números aqui que eu quero passar, mas antes de colocar mais alguns comentários, pergunta, Eduardo, de onde ele tira tanta inspiração? Você mistura um pouco da vida real com um pouco de ficção? Está perguntando o pessoal do Cultura Pop. Está sendo uma entrevista... Exatamente isso. Guarda alguma coisa para a live lá, ô Márcio. O Márcio está entregando tudo aí, cara. Pô, rapaz, segura um pouquinho aí. Semana que vem, essas perguntas eu não vou fazer, fique tranquilo, Márcio. Barata, vamos lá. Já tem 2 números aqui. O Gênesis está dizendo página 151, Barata. 151. 151 é para ler essa? O Genesi está. Eu não sei se. O Genesi é meu amigo, é meu amigo de 15 anos, que eu não conheço, eu não sei nem. Você está vendo a foto dele aí, né? Você sim, sabe sim. Que é aí, né? Sim. Você não vide, não é ele. Eu falei que se um dia eu encontrasse ele, que ele mora em Manaus, e dificilmente a gente vai se encontrar, e eu olhar para a cara dele e falar, cara, não, você, cadê o Luigi, cara? Mas é um grande amigo meu, um grande irmão. E ele já comprou, eu não sei se ele já recebeu, porque ele comprou também essa edição. Mas responde aí, Genesi. Ele já tinha comprado uma edição anterior. Uhum. Eu não sei se ele está falando, fez de propósito, eu não lembro se ele já recebeu. Vamos ver. Não importa. 151, já tem mais 3 pedidos aqui. Eu estou fraudando, se conseguir ver aqui, 151. Não, tranquilo, nem se preocupe, é que eu pedi você. Larga o verbo. Que nem é pelo que eu me lembro, nem é dos mais pesados, não. Isso aqui é bom mesmo. Ainda bem, vamos embora. Página 151. Confissões fantásticas de Amarula. Ah, minha mãe, imploro que não chores quando eu morrer, pois quebraram minhas pernas e não tenho por que correr. Desejos da alma são a libertação e a perdição da humanidade. Sentimentos são fraudes, coisas de poetas sem uma realidade. Então, maninha, não peças que eu ore a Maria cheia de graças. Cansei de pedir em oração de coração a Maria das desgraças. Perguntas, sábia, o quanto sofre por quem eu choro agora, mas saiba que minha dor é aquela que amo, minha senhora. Ah, minha amada mãe, sei que não adianta pedir não chorar, porque saudade é um machucado e a ausência é algo a adorar. Deuses e santos não podem deixar minha alma menos triste. Tal restos de um lar, a dor é a única que a enchente resiste. Portanto, apenas recolha minhas lágrimas em um prato quente. Aqueça meu coração e não ligue quando eu deixar de ser gente. Coração de mãe entende e sonha. Então deixa eu ir sem morrer. E não chore, porque em mim lágrimas não têm por que correr. Isso é de 2013. Caraca, muito bem, muito bem. Genesi, página 151. Olha só, ele respondeu aqui, ó. Ainda não recebi a nova edição de Memórias Arrependidas, tá? Muito bem. Tá. Eu não sei se ele... Porque a versão que ele tem é um tanto menor, tem 700 e pouca. Acho que é a terceira. Olha, o Adalberto está dizendo, feliz portador de 2 desses marcadores de couro. Obrigado, Barata. Tem outro número aqui também bem legal, mas antes de eu passar para o número, eu queria que o meu querido Eduardo fizesse as honras agora. Tá. Bom, é para ler um trechinho só do texto, né? Você fica à vontade. A gente faz um bate-bola, certo? Esse conto é bem longo, né? Não, que eu conto... Bom, o que eu tenho aqui, Edson, alguns, né? Mas especificamente, esse daqui eu acabei... tem até folhas soltas do caderno. Que massa, isso é bom demais. É meio que um rascunho, depois eu fui burilando na hora de digitar. Mas basicamente... Só um minutinho. Barata, o próximo número é 666. Quem está pedindo é... Não, tem o Cultura Pop 171. Mas antes, tem um antes, espera só um pouquinho. Tem vários aí. Mas você escolhe, Edson. Só um minutinho. Deixa eu só dar um confere aqui. Você escolhe. Só aqui para mim. Cadê Edson? Cadê?
151 já foi, né? Ok. Tem 171, é verdade. Antes veio mas tudo bem, beleza. Você já vai. Separa aí. Vamos lá, Eduardo, é com você agora. 171. Ok. É interessante, deixa eu só falar, é interessante esse conto, porque o Elton, que estava aqui na escuta, ele leu esse conto e ele pegou mais ou menos o que eu quis transmitir através do personagem central. Tá? Só para dizer que ele teve o discernimento e teve a sensibilidade de ver que o cara não era tão boa bisca, porque eu escrevo de maneira que isso fica dúbio aqui, sabe? Mas vamos lá. O nome do conto é O Dia em que eu matei um cara nos trilhos do trem. Tá? Uau. Então, começa. Última semana do mês de julho, final de férias do meio de ano. As nuvens de coloração cinza que se batiam contra o firmamento azul pálido alardeavam tempos chuvosos. Para o rapazola chamado Alberto, que esperava no ponto de ônibus, era também o início de uma nova fase de vida. Dispensa do serviço militar, o encerramento do ano letivo, vestibular e, se tudo desse certo, na inauguração da nova década que se daria em alguns meses, ele estaria ingressando na faculdade de veterinária. Mas para um jovem de 18 anos, recém-completados, tempo, este grande inimigo do homem moderno, não era uma fonte de preocupação. Ele não pensava nisto, nem mesmo nas transformações do seu corpo que se metamorfoseou de um mirrado adolescente estapafúrdio para o porte másculo entrando na vida adulta. Na mente, porém, a criança que todo homem guarda dentro de si digladiava com o ser responsável que timidamente começava a emergir. Suas solicitudes no momento se dividiam entre Mariana e o ônibus que já estava atrasado mais de 20 minutos. Maravilha. Barata, você Não, falou aí... Eu estou falando, só um instante, Edson, uma coisa interessante que esse conto especificamente, quando eu imaginei, era final dos anos 70 para entrar nos 80, tanto que fala de vestibular, faculdade veterinária, nem sei se é o termo que se usa hoje em dia, mas a lembrança que eu tenho daquele período era exatamente esse. Final em 79 para o ano de 1980. Certo. Ô, Barata, veja só. A gente Eduardo reacionário, eu confesso. Parece o Nelson Rodrigues. Parece o Nelson Rodrigues. Tem muito de Nelson Rodrigues nos seus contos. Cara. Mas eu não sei quem foi, não sei, num dos comentários dos contos, eu não sei se você vai lembrar disso, Barata, mas alguém chegou e falou, me lembro, foi uma garota que me acompanhava e sumiu essa menina. Me chamou a atenção, porque eu pensei, quando eu estava editando, eu falei, cara, eu tenho a mesma impressão. Não são em todos, que nem o Zé Gatão, que é uma coisa mais fantasmática, enfim. Mas, cara, nesse particularmente, que foi o último que ele escreveu, né? A gente já estava com o projeto do livro rodando, já estava ali, vamos separar tudo. E ele falou, tem um que eu estou terminando. Terminou, mandou. E eu falei, cara, isso aqui é muito Nelson Rodrigues, cara. Tem coisas ali que é muito Nelson Rodrigues. Né? Mas aquele negócio é que eu gosto muito do Nelson Rodrigues. Eu acho o Nelson Rodrigues um puta cara. Fantástico. Né? Não é mais vivo, mas a obra dele aí. Não existem mais Nelson Rodrigues. Não, cara, com a coragem que esse cara tinha na época que ele viveu. Sim. O Barata é o seguinte, você leu a página 151 do Genesi e abaixo dele está o pedido do Cultura Pop, do Márcio, né? A 171, né? Não. O dele é 666. Não, cara. Olha Bom, aqui, ó. Então acho que eu estou olhando errado, porque está parecendo errado para mim. Já teve o 775 aqui também. Mas eu tô em cima ainda. Gente, é só um pedido por vez, tá? É só um pedido. Não vou ler o livro inteiro, não. Márcio, Cultura Pop, você quer ver? Ó, tá aqui, compra e lê tudinho, tá? Vou ler tudo aqui. Senão nós vamos ficar aqui. Você imagina para eu ler isso aqui tudo? Aí não vale não, cara. Você tá querendo spoiler demais, hein? Faz o seguinte, Barata, lê, por favor, a 666, que foi o primeiro pedido dele, que eu estou curioso para saber. The Beast. 666.
Eu tinha separado, eu tinha separado a 171, que também... Desculpa. Mas tudo bem. Eu para saber o 666, o que é que diz? É the number of the beast. Hell and fire. Peraí que eu estou enrolando. Olha só, 171, 666, tudo é número sugestivo, né? Mas ele falou, né? A página 171, kkkk. Ele já sacou que... Exato. Eu até gosto mais do que ele tinha sugerido antes, que era da 171. Mas isso aqui, cara, é de 2002. Todo mundo, eu acho que o título, quem assistiu O Sexto Sentido com o Bruce Willis vai entender melhor. Tá? Porque o título é homônimo. O Sexto Sentido. Por acaso estou eu, morto há um tempo sem lembrança, arrastando meu corpo sem alma, apenas a esperança? Acaso minha morte, anunciada desde o dia do meu nascimento, chegou sem que eu perceba, chegou a aumentar o sofrimento? Acaso alguém responda, estou eu passando em meio aos mortos, sem que meu barco à deriva encalhe em vivos e humanos portos? Por acaso sou há tempos que não entendo, apenas morto insepulto, com a dor de estar livre de seus olhos e das palavras não escuto? Por acaso, filhos, o trem que correu pelas malhas e pelos trilhos atropelou a minha vida, com rodas de metal pesado com seus brilhos? Acaso esteja morto, sepultem minha existência em suas mentes por sorte, que assim eu possa ter o Hades, minha vida nos campos da boa morte. Acaso, crianças e idosos, meu coração parou de bater há um ano inteiro, sem que eu tenha percebido que o sangue correu igual caneta tinteiro? Por acaso entendo, porque incomodo em suas vidas, trabalho e preguiça, é que mortos não têm sonhos nem medo, não geram vida nem cobiça. É de 2002 esse texto. Uau, belíssimo. Deixa eu ver aqui. Bom, você falou aí, né, que já tinha aberto a página foi na 171, não foi isso? Essa aqui não essa aqui é da 666. Ok, beleza. Se quiser um tempinho para você pegar a 171, deixa eu ver aqui. Tem mais. O Genesi disse que a página 151 é tocante. Obrigado, Barata. Ok. Obrigado, meu. Vocês pedem, a gente conversa. Ok, tem mais um pedido aqui. O Márcio pediu um monte aqui. 775, 171, Não vou ler todo o livro, não. Tá bom, né? Tá bom. Quem quiser mais, vai comprar o livro. Vai comprar o livro, ó. Tá aqui. Tá lá. Tem um cara nos trilhos do trem. Parabéns pelo conto. Gostei bastante. Esse conto do Edu, que ele deu, é o último, né? Como eu falei. Cara, e esse conto é muito foda, cara. É muito legal. Eu li, assim, umas 2 vezes, né? Eu já tinha lido alguns contos dele, que ele publicava no blog e tal. E esse eu li, cara. E quando eu fui editar, eu fiz questão de eu reler ele todinho. Cara, é muito legal. Vale a pena. Vale a pena. Esse livro, Desenhando Palavras, vale a pena, porque são contos, top, cara. E esse aqui também vale a pena, porque são poesias top pra caralho. Bom pra caramba. Massa. Deixa eu fazer o seguinte, vamos entrar no último intervalo comercial, tá? E aí, na volta, a gente vai fechar o nosso bate-papo. Infelizmente, por conta do horário aqui, mas como eu não consegui conectar, a gente vai manter o bate-papo, beleza? Lembrando que o intervalo é para você que está acompanhando a gente pelo 104.9 aqui em Agrestino e região, para o pessoal que está conosco no nosso aplicativo e também conosco no nosso site. Mas para quem está no canal do YouTube, não perde nada, porque o bate-papo continua sem nenhuma interferência, beleza? Aguenta aí, voltamos já. Clube do Filme, o seu programa de cinema. Aí, de repente, vocês viram 2 Edson aí, eu achei, quem é o verdadeiro? Tome o... É o clone. Olha só, o Márcio disse que com certeza esse livro vai fazer parte do meu acervo. Fiquei curioso em saber quantos anos o Barata demorou para reunir tudo isso. Vou deixar para ele e o Eduardo vir ler essas pérolas. Olha aí, tá vendo? Tá vendo? Semana que vem a gente vai estar no canal dele lá. Massa demais.
Vocês falaram algo aí no começo do nosso bate-papo que eu queria puxar um pouco mais enquanto a gente volta para a despedida final. Barata falou que, né, são poemas, poesias que você fez ao longo desde a década de 70 e tal. A mesma coisa o Eduardo, que tem esse tempo todo, né, já vem na estrada batalhando e tudo isso. A minha pergunta para vocês dois é a seguinte: nós hoje estamos vivendo em plena tecnologia, como também foi abordado aqui no nosso bate-papo, e que praticamente, isso é um ponto de vista meu, tá? Eu vejo que a questão da leitura em livros, né, físico, está praticamente se desmanchando, ou seja, não há uma demanda muito grande. Se eu estiver errado, me perdoe, mas é o meu pensamento. Como é que vocês veem essa questão no sentido de que vocês continuam publicando livros físicos? E esses livros físicos, como é que está sendo essa repercussão, essa receptividade por parte de uma parte de público e por uma parte de outro público que talvez não seja muito favorável a isso? Como é que vocês enxergam, do ponto de vista da obra de vocês, essa questão? Vou começar com você, Eduardo. Você entendeu a pergunta? Não, eu entendi. Cara, é difícil mensurar. Nós somos um país de mais de 200 milhões de pessoas. A gente sabe que o número de analfabetos Aí eu já não sei dizer, não vi a estatística aí do IBGE, mas é muito grande. Então, eu fico vendo que tem pessoas interessadas em leitura, sim, mas eu acredito que seja muito pouco. Uma coisa que eu tenho observado é que as pessoas estão com vocabulário muito pobre, tá? E eu vou estar lá o reacionário de novo, porque o celular, com essas mensagens muito rápidas, com abreviações, um V e um C, ao invés da pessoa colocar você, isso está empobrecendo a língua. Hoje é tudo muito na gíria, tá ligado, tá sabendo, tá não sei o quê. Já vem de uns anos isso. Eu lembro a minha filha, quando era adolescente, até dizia: meu amor, evita um pouco esses modismos, tá? Isso é uma coisa meio que empobrece. Você diz: pai, deixa de ser chato. Tá, então não vou ficar toldando. No meio dela era assim, né? Mas eu reparo que isso já foi até tema, ou seja, a personagem... Não tinha lá uma personagem eu não lembro mais agora qual é a droga do programa, cara, eu não vejo TV aberta há muitos anos, mas era uma personagem, era uma atriz aí que fazia o papel de uma adolescente, sabe? Em relação, por exemplo, a mim, eu estou começando, especificamente o meu produto, esse é o meu primeiro volume impresso, né? Então, eu ainda não sei te dizer qual vai ser a aceitação. O que eu posso observar é que as pessoas estão cada vez lendo menos. Haja visto que você coloca um texto um pouco maior no Facebook, no Zap. Exatamente. A pessoa não lê, cara. Tá? É verdade. Eu particularmente, tenho muita dificuldade em ler PDF. Seja quadrinho, seja um texto, um cara, eu tô te mandando um negócio aí para você ler. Se ele me mandasse o livro dele, eu leria. Mas mandar PDF, não sei o quê, ainda vou ter que ler isso. Eu tenho certa dificuldade em ler a coisa na tela do computador. Leio. Eu também. Mas, né? Agora, eu digo uma coisa, livro impresso. Mano, eu não sei, cara, para mim, um livro ele só existe de fato se ele for isso aqui, ó. Tá, eu vivo falando isso. Se você estiver acumulando suas coisas no seu computador, no seu HD, no seu pendrive, se não é teoria de... Bom, vamos lá para a teoria de conspiração. Se lançarem um pulso eletromagnético, vivo falando disso, acabou. Cara. Perfeito. Acabou tudo, cara. Acabou tudo. Perfeito. Ó, repare como o vinil tá voltando, fita de VHS. Até fita cassete. Né? Isso aqui não vai morrer, não, cara. Oi? Fita cassete, exatamente, É uma porcaria. Respondi. É uma porcaria aquilo, mas é a fisicalidade, né? A fisicalidade. O Edson congelou? Não, tô aqui. Eu tô de olho lá e cá. Então. Tá. Não, então, respondi? Perfeito, tá ótimo, tá perfeito. Deixa eu só colocar aqui um comentário que eu achei pertinente diante do que você falou. Peraí, deixa eu localizar aqui.
Aqui, ó. O Milson disse o seguinte, mas não é a realidade isso. Lê-se livros físicos. Vi pesquisas pela UICLAP, que apresentou uma baixa leitura em digital. Eu leio alguns, mas preferível o impresso. Ok. Bom, pelo menos... Mas também tem que ver o que é que esse pessoal está lendo, né? O que é que esse pessoal está lendo? O que é que eles estão lendo? Né? Mas Barata, aí, agora com você, Barata. Com você. Eu vou pegar esse gancho teu, Edson. O problema não é... quando a gente participou lá da live do Cássio Vitti, lá do Minas e Minas, abraço, irmão, meu mais novo amigo de infância. Abraço, se ele estiver ouvindo. Acho que ele deve estar no ar também agora. Mas, enfim, ele me pediu, cara, ele faz enquete. E aí, a questão que eu coloquei, me dá aí a enquete, as opções e tal, e eu passei, e era justamente nessa questão de falar de livro PDF, livro digital, ou livro pode não ser PDF, pode ser um Kindle, mas enfim. Vai acabar, não vai acabar, e tal, coloquei lá, e foi justamente a enquete do programa que a gente participou. O problema, aí assim, agora que você. Eu vou na tua deixa, Edson. O problema não é se as pessoas estão lendo em PDF, estão lendo num papiro, estão lendo livro impresso, estão lendo numa pedra. Não é, o problema não é o meio. Eu, particularmente, sou da mesma escola. Cara, tá vendo aqui atrás, isso aqui não é cenário, não. É onde eu vivo 18 horas da minha vida, que é onde eu trabalho, é onde eu vivo, eu ponho o prato aqui, como, então isso aqui é minha vida. Essas 3 prateleiras aqui de cima são livros meus, que eu editei na minha mão. Tá? Só um detalhe. Então, o problema não é de que a pessoa está lendo, não, estão lendo em Kindle, estão lendo em PDF, estão lendo o texto da internet. O problema não é de que forma as pessoas estão lendo. O problema todo está em o quê? Foi o que você colocou, Edson, muito bem colocado. O que as pessoas estão lendo. Há um tempo aí, conversando com uma pessoa, você gosta de ler? Eu tenho um amigo aqui, só um parênteses rapidinho, eu tenho um amigo aqui em Araraquara. Cara, o cara tem uma livraria, que é um sebo livraria. Araraquara é uma cidade de 230 mil habitantes hoje. Então não é tão pequenininha, mas não é tão grande. Ele tem uma livraria, um sebo livraria, que tem 30 mil títulos. Caraca! 30 mil, é gigante, cara. Eu falo, acho que nem São Paulo tem hoje mais. E ele tem aquilo por paixão. Paixão. E às vezes eu vou lá, eu passo a tarde inteira lá, sentado na livraria, às vezes não entra um para comprar um livro. Aí o cara entra. É mesmo? Aí a pessoa entra, olha o que ele compra. Aí um dia, conversando com uma pessoa ali, você gosta de ler, né? Eu gosto. O que você gosta de ler? Eu gosto muito do Paulo Coelho. Começou mal, hein, filho? Começou mal. Eu gosto da Zíbia. Cara, isso aí não é lei, isso não é literatura, porra. Vamos convencionar uma coisa, isso é técnica. Isso é definição editorial. Livro de autoajuda não é literatura. E o que Paulo Coelho, por exemplo, faz é livro de autoajuda disfarçado de historinha de bruxaria, sei lá, que merda. Um monte de mentira que ele coloca. Mas, enfim, o problema não é o que, como as pessoas estão lendo. É o quê? É o quê? Perfeito. Cara, a história em quadrinho, só para arrematar, Edson, rapidinho. História em quadrinho é vamos dizer, a alfabetização de muita gente. Muita gente começou a se interessar por literatura lendo história em quadrinho. E daí o cara vai. Agora, o problema é o quê? Por que a gente tem esse nível de imbecilidade, de estupidez, de idiotia cultural, esse bando de analfabeto? O cara faz 5 faculdades, você vai conversar com o cara não sabe falar direito, não escreve tudo errado. O Edu citou lá. Cara, outro dia eu postei um texto no Facebook, aí o cara falou, meu textão. É lasca, né, bicho? É lasca. Não, eu peguei o texto, cara, e colei no Word. Sabe quanto dava? Meia página.
meia página do Word, o cara fica textão. Meu Deus do céu. Só é manchete. Caraca, bicho. Qual é o resultado que a gente tem aí hoje? Deixa eu voltar aqui para o estúdio, que nós já encerrou aqui o nosso intervalo. Só um segundinho. Vamos lá. Cadê Edson? Cadê Edson? Cadê Ah, Edson? eu estou aprendendo muito com o Calazans, viu, Eduardo? Estou vendo. Poucas do Calazans, eu gostei. Até ele já gostou, né? Opa, estamos de volta aqui pela nossa rádio Alternativa FM, a rádio da gente, Clube do Filme Podcast, dessa noite de quarta-feira. Olha, eu estou muito feliz, chegando ao finalzinho do nosso programa, lamentavelmente, mas muito feliz por esse bate-papo ter fluído de uma forma tão maravilhosa com esses dois gigantes da cultura pop como um todo, da cultura. Opa, eu quero, hein? Divide aí com a gente, Barata. Divide aí com a gente, Barata. Não, sem propaganda. Eu vou ficar fazendo propaganda, pô. Não, mas eu tô falando sério que você vai, né? Divide aí com a gente, cara. Peguei. Opa, peguei. Opa, peguei. Chegou. A verdinha. Chegou. Quase igual. Bom, a gente estava falando sobre essa questão cultural, a questão da leitura e tudo mais. É um assunto que eu sempre levanto aqui quando eu trago convidados que têm esse nível cultural. Então, para mim, é uma satisfação em ver, levantar sempre esse questionamento. Porque como vocês trabalham com literatura, vocês trabalham com leitura, trabalham com publicações de livros, é importante saber de vocês esse pensamento como todo, essa construção, né? E o Barata falou algo aí que tocou muito em mim, foi a questão, olha, a leitura inicial, culturalmente falando, é através de quadrinhos. E realmente, eu tive uma professora de português, eu já citei isso aqui uma vez, vou só repetir para ilustrar, que me dizia o seguinte, né? Estavam na discussão entre eu e alguns amigos, isso da quarta e quinta série, mais ou menos. Tem que ler jornal, não, tem que ler quadrinho, tem que ler jornal. Não. Aí nós pegamos uma professora português, Maria José, o nome dela. Ela baixinha, de óculos, toda atarracadinha. Professora, é aconselhável se ler história em quadrinhos? Ela parou, olhou para mim, olhou para outro menino. Não só é aconselhável, como é altamente cultural. Caraca, puxa... Leia um quadrinho, sim, pode ler. De preferência, Maurício de Souza. Oi? Como é? O raciocínio. Exatamente. A linearidade. Você tem que imaginar o que tem ali de uma coisa para outra. Estou errado, Eduardo? Perfeito. E assim, tudo isso é legal. Deixa eu colocar aqui alguns comentários que o pessoal, senão o pessoal vai me... cadê? Sim, a gente está falando sobre a questão de PDF, né? Tem alguns comentários aqui que o nosso querido Genesi, ler em PDF é um saco. Ainda prefiro livro físico por N razões. Com certeza, o cheiro, a satisfação de você ver quantas páginas você já leu, quantas falta, a curiosidade de pegar o finalzinho, como é que vai terminar? Não, vou respeitar aqui a sequência. Isso é muito bom, rapaz. Muito massa. O Márcio, eu acho que o livro físico não vai acabar, porque você pode ter o livro em mãos e ler quando você quiser. O digital, se faltar força ou bateria no celular, já era aquilo que vocês comentaram, né? Concordo plenamente com o Eduardo. É verdade, não tem nem o que discutir, não. Pessoal, e os likes? Estão aí, os likes estão aí. Obrigado. Deixa eu ver aqui mais. Eu fiquei impressionado em ouvir pessoas que dizem que detestam ler. Caraca, é um absurdo, viu? É um absurdo. Mas o nível do pensamento e assunto é horrível, sem dúvida. Tem base, né? Não, isso, não tem base. Pô, no Sparta e numa quarta cai bem, hein? Olha aí, tá vendo? Olha os royalties. Fazer o quê, Depois antes de encerrar, Edson, tem duas coisas que eu gostaria de pontuar aqui, se for possível. Deixa eu só concluir a leitura do... que o Barata e o Eduardo acham do resgate de grandes obras de livros que algumas editoras estão trazendo. Se fosse citar um livro de cabeceira de vocês, qual seria? Opa, boa pergunta, Márcio. Márcio está fazendo um podcast dele aqui do meu. Está fazendo por tabela. O Márcio monopolizou aí, né?
Não, tudo bem, não tem problema nenhum, não. É porque as perguntas dele aí podia ter guardado para fazer, não. É tudo bem, fica à vontade, Márcio. Aqui você manda. Ô, Márcio, depois você repete tudo quarta-feira que vem lá. Pergunta tudo de novo, porque não vai dar tempo aqui, viu? Ô, rapaz, eu não pude acompanhar ao vivo, porque eu vou estar também com o podcast aqui, né, no horário. Mas aí eu vejo depois, com certeza. Qual é o horário lá do podcast dele? 8 horas também, é? 8 da noite? 8 horas também. 8 horas da noite é o horário padrão das lives, né? Que é o melhor horário para transmitir mesmo. Deixa eu só concluir aqui com o do Márcio. A maioria das pessoas que entrevistei revelaram na minha live que a maioria foi alfabetizada por Maurício de Souza. Pois é, rapaz, pois é. Deixa eu ver aqui. Tranquilo, meus amigos, às 20 horas. Ok, beleza. Bom, vamos lá. Por favor, meu querido... O livro de cabeceira, respondendo ao nosso querido Márcio. Livro de cabeceira de vocês. Que você já pode falar, Barato. Dá para ver? Os demônios. Os demônios, é isso? Os demônios? Os demônios do Dostoiévski. Dostoiévski, tá ok. Bom, eu não vou entrar no clichê aqui de dizer que é a Bíblia. Seria, mas está acima de qualquer coisa. Meu livro de cabeceira é Dom Quixote. Uau, massa. Muito Uau, massa. Belo, cara. Belo. Show de bola. É um belo livro. Aliás, toda vez que eu leio, eu rio e me emociono. Porque o livro é muito engraçado também, cara. É bem reflexivo. E é reflexivo, cara. Eu acho que cara, bela literatura clássica. No final das contas, quem gosta de ler sempre vai referenciar. Porque, cara, a maneira como Dostoiévski escreve, a maneira como ele descreve personagens, como ele descreve a psicologia. Eu tenho outros, os Irmãos Karamazov, que é até mais conhecido, mas esse, cara, de vez em quando eu estou pegando, tanto que está aqui, ó, alcance da minha mão. Deu para perceber. Você só foi esticar o braço e pegou. Está aqui. A minha estante aqui é organizada de acordo com o meu interesse particular. Que massa, cara. E tal, mas, assim, aonde eu tenho, bem atrás de mim aqui, não é livro de cabeceira, porque é complicado para ser livro de cabeceira, não sei se dá para ver aí, que é a obra inteira de Ayn Rand, que foi a pessoa que mudou a minha maneira de ver o mundo e entender toda a questão política que existe no mundo desde que o mundo é mundo. Caraca, bacana. Opa, tem uma pessoa nova aqui, o El Gomes. Sim, está dizendo, boas obras vão sempre existir, mas provavelmente só vamos entender quais são os clássicos escritos hoje daqui a uns 30 anos. Sim. Ok. Deixa eu só falar uma frase, só uma frase. Sim. Pois não. Estamos falando de clássicos, literatura, e você não perguntou, mas eu vou responder porque todo mundo pergunta, por que barata? Então, já que nós estamos falando de literatura, de clássicos e tudo, por que barata? Metamorfose de Kafka. Isso, Kafka. Veio daí. Muito bem. Eduardo, você queria fazer 2 colocações, por favor, fique à vontade. Não, uma delas é que se você está falando de literatura e quadrinhos, já me perguntaram mais de uma vez, porque as pessoas insistem para dar um ar de intelectualidade às histórias em quadrinhos, e porque sempre é vista como leitura para criança ou adulto desmiolado, por causa de Alan Moore, Neil Gaiman, esses caras todos. Os quadrinhos hoje ganharam uma certa respeitabilidade. As pessoas me ficam perguntando, Eduardo, quadrinhos é literatura? Eu digo, não. Literatura é uma coisa, quadrinhos é outra. Os quadrinhos, ele não precisa da literatura para se legitimizar, entendeu? É literatura em quadrinho. Não, cara. Existe uma linguagem própria, entendeu? Você pode contar uma história sem texto nenhum, entendeu? E ela ser perfeitamente entendível, sem precisar da questão de fazer uma adaptação do crime e castigo para quadrinho. Você pode também fazer isso, mas você não precisa da literatura para mostrar que a história em quadrinho ela tem o seu lugar na cultura,
eu não entendo por que uma pessoa possa ter preconceito com isso, entendeu? A história em quadrinho eu não leio, porque são figurinhas no final da conta. O Will Eisner vivia se batendo em relação a isso, entendeu? É esse ponto que eu queria colocar, que eu sempre digo, quadrinhos é uma coisa, literatura é outra. Tá? Uma não é mais importante ou superior. Cada um tem a sua linguagem. Como dizer, o cinema é melhor que televisão? Não, televisão, a comparação não é legal. Perdão, vamos resetar. Teatro ou cinema? São duas coisas diferentes, cara. Sabe? Teatro e cinema, é diferente. E a outra coisa eu agora acabei esquecendo, cara. Deixa eu ver. Em relação ao negócio de leitura. Não, é o seguinte, as pessoas estão lendo muito pouco, e o Barata citou bem. O que você está lendo? Entendeu? O quê? É isso mesmo. Ou você vai ler livro do Gabriel Chalita ou Edgar Allan Poe. Falei, pô, cara, não é a mesma coisa, nunca vai ser, velho. Tá? Ah, sim, lembrei especificamente. Eu não sei, eu sempre fui um leitor. Minha mãe me ensinou, minha mãe leu as primeiras coisas para mim, que era Ivan Yoé, os três mosqueteiros, sabe? Ela lia para mim aquilo lá, peguei. Que lindo, cara, que lindo. Eu me lembro quando uma vez um amigo do meu irmão, velho, chegou lá, pô, o André tá aí? Falei, cara, tá tomando banho. Ah, posso esperar? Pode, só não posso fazer sala, cara. Ah, não, tá tranquilo. Aí eu, para não deixar o cara sozinho lá, peguei uns gibis que eu tinha, eu me lembro que era um gibi do Homem de Ferro, do Tex, e um volume da Cripta, né? Cheguei e falei, cara, enquanto você espera ele, pode dar uma lida em alguma coisa aí e tal. Ah, obrigado. E fui lá fazer alguma coisa, quando eu voltei, o cara tava lá, olhando pro teto, falei, pô, já lê, cara? O cara chegou para mim e falou, cara, eu não me amarro em ler, não. Falei, mas quadrinho? Não me amarro em ler. Não se cara, amarra em isso ler. para mim... eu falei, cara, isso é para mim inconcebível, entende? Eu não estou querendo dar o ar do intelectual que lê. Mas, velho, uma vez eu lembro de uma entrevista com o Mark Knopfler, e ele disse, cara, eu não compreendo como as pessoas não leem, cara. Eu leio até bula de remédio em ponto de ônibus. Entendeu? Isso. É isso. Infelizmente, a pessoa lê muito pouco. Ontem mesmo falando com a menina lá, a menina, não sabia que você era, eu falei do livro, né? Não sabia que você era escritor. Eu falei, não, eu escrevo algumas coisas de vez em quando. E você gosta de ler? Não. Putz. Pronto, não falei nada. Né? Isso. Só para amarrar, que o Edson está querendo encerrar. Só para amarrar, cara, aí, no meu caso, cara, porque quadrinhos ainda tem lá um. Agora, aí você fala poesia. Aí você fala assim, aí todo mundo chega no Facebook e tal. Ai, porque a poesia é importante. Aí você pergunta para a pessoa quando foi que ela leu um livro de poesia. Perfeito. Mata leu pau. De verdade, leu. Não leu, cara. Você sabe por quê? Só para encerrar, Edson. Você sabe por quê? A poesia está morta. Nesse meu livro, eu faço muita autocrítica à poesia. Eu digo, cara, a poesia, sabe quando era a poesia? A poesia valia quando você tinha aquelas reuniões lá em Paris, com Baudelaire, com Rimbaud, e os caras ficavam ali tomando vinho, lendo poesia um para o outro. Cara, eu tentei fazer sarau em São Paulo, eu tive que mandar todo mundo calar a boca, seus filhos da puta, cala a boca. Eu lendo uma poesia ali no palco, e os caras no celular, conversando alto. Eu cansei, eu falei, cara, cala a boca. Se você não quer ouvir, sai. Perfeito. Vai embora. Perfeito. Então, assim, não se interessam. Isso. Tá. Não, só pegando o que você falou aí, Barata, pegando até um exemplo cinematográfico, Sociedade dos Poetas Mortos. Cara, genial. Grande filme. Maravilhoso. É a representação maior, eu acho, do que é realmente você mergulhar na literatura propriamente dita, de você fazer aquelas reuniões secretas, entre aspas, em discutir, em debater, em trazer para si aqueles poemas, aquelas poesias, aquele momento, como você acabou de dizer aí, Barata, no aspecto da cultura pela cultura, não é? Não é você o cara tá lá falando a poesia, você está aqui
né? Visitando. O celular, tá lá batendo papo, tá. Exato. Porra, então não existe, cara. Eu faço isso aqui que eu mostrei, que é o meu livro e o do Edu, são os motes do nosso papo, porque eu sou um puta do idiota, porque eu sou um puta de um tonto. Porque o dinheiro que eu poderia estar investindo para falar, cara, eu vou comer 5 pizzas. Bom, mulher, vamos lá. A Isabel, que estava aí, ela, enfim, ela é cuidadora de idosos, então ela tem que dar atenção para a senhora lá. Vamos sair, vamos jantar fora. Não, cara, sabe onde é que eu invisto nisso? No meu livro. Perfeito, perfeito. Deixa eu rapidinho passar aqui os últimos comentários. Boa noite, excelente live. Agora aguardamos o Edson na lanchonete. Tá certo, Danúcio? Tamo junto. Eu concordo com o Eduardo. Literatura é uma coisa, quadrinhos é outra, disse o Andrews. Deixa eu ver o que é mais aqui, para a gente fechar, que eu já estou com o horário estourado. Por isso que as mentes das pessoas são hoje vazias. Disse tudo, Márcio. Disse tudo. E os jovens só sabem ouvir funk sem noção. Pois é. Gente, feliz demais por esse bate-papo. Agradecer de montão a presença de vocês dois. Cara, muito orgulhoso, demais. Um bate-papo extraordinário. Obrigado a toda essa galera que participou aqui. Conta comigo, tá? Quando tiver pronto para fazer o. Não, já tá. É só agendar, é só a gente cumprir. Pronto, ok. Manteremos contato. Eu queria, por favor, meu querido Eduardo, se despeça dessa galera massa que ficou com a gente até agora, rapidinho, para a gente poder fechar a nossa conversa. Por favor. Edson, muito obrigado pelo espaço, muito obrigado. Foi um programa inteligente. Às vezes a gente vai. Até agora não aconteceu, não, mas eu já vi lives aí onde o indivíduo não sabe aproveitar o que o convidado tem para oferecer e você aproveitou muito bem, inclusive com leitura aqui. Obrigado a todo mundo que participou e boa noite. Deus abençoe a todos. Meu querido Barata. O Edu já falou por mim. E é? Eu achei muito legal, cara. Para a gente poder ter espaço para ler, né? Para apresentar o trabalho de verdade. Bacana, obrigado pelo convite. Já está confirmado, vamos só fechar a data e vamos continuar esse papo lá na lanchonete do Barata. É só pegar o lugar. Valeu, gente. Para todo mundo, forte abraço. Obrigado aqui ao Cultura Pop. Obrigado aqui aos amigos que participaram da nossa conversa. O Andrews, cadê quem mais aqui? O meu querido Milson, Genesi. Enfim, toda essa galera que deixou o seu recado, muito obrigado de coração. Nos encontramos com todas vocês amanhã. Vamos falar sobre Superman, tá, galera? Nossas expectativas sobre essa nova versão. Vale a pena, não vale? James Gunn é salvador da pátria? É o novo Jesus da DC? Não sei, amanhã a gente conversa sobre isso. Valeu, para todo mundo, um forte abraço. Bye, bye, so long, all, filhas, pra você. Valeu, gente. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Barata. Valeu. Valeu. Eu sou o Barata Verso.